Boa noite. Mais uma livezinha de domingo, mais um encontro. Mais um encontro, então, de domingo. Mais uma sementinha a gente vai plantar aqui hoje. Que eu digo, né? Todo domingo a gente se encontra aqui. Não para ditar regras, para julgamentos, para nada desse tipo. Todo domingo a gente se encontra aqui para plantar sementes. E aí cada um sabe o que fazer com a sua semente, né? Hoje então a gente vai estar conversando sobre o orgulho, sobre ego e vaidade, com a psicóloga Raquel Hurtado, tá? Que daqui a pouquinho entra e eu já chamo ela. E a gente vai deixar esse vídeo, esse conteúdo aqui no Instagram gravado para todo mundo que se interessar e quiser ver depois também. Vai tá aí. Para começar, antes da Raquel entrar, para começar a nossa live, eu vou ler umas palavras do Leandro Carnal, que fala exatamente isso sobre orgulho. Veja bem. Orgulho é uma espécie de cegueira, pela pessoa permanecer focada em si, nas suas realizações, não reconhecendo isso nas outras pessoas. O orgulho é importante, porque a partir dele a gente nota que eu passo a valorizar as coisas que eu sou e as coisas que eu faço. O orgulho também é um inimigo. Quando eu deixo de observar aos outros e deixo de observar as ações alheias e começo a focar demais nas minhas. O orgulho é uma barreira de comunicação. A pessoa orgulhosa é alguém frágil, porque vive em torno da sua própria vaidade. Tem uma dificuldade estrutural em perceber as outras pessoas e acaba não construindo relações verdadeiras e sólidas na sua vida. Não há espaço para relações de amizade ou amor em uma alma ocupada pelo orgulho. Quem escreveu isso foi o gênio Leandro Carnal, e tem tudo a ver, né, com essa nossa live de hoje. Então eu vou estar chamando aqui esse bate-papo com a gente e a gente poder debater, plantar sementinhas e conversar com vocês sobre isso. Seja muito bem-vinda, Raquel Hurtado, novamente. Oi. Sem mais o elefante na sala. A Raquel tá de consultório novo! Que lindo! Ai, que lindo, Raquel, ficou. Já era, né? Ficou muito bom, assim, eu estou muito feliz com essa repaginação, assim, que às vezes a gente não consegue identificar quão necessário é fazer alguns movimentos, né, de limpeza, de troca, de reconsiderar, né, de descartar algumas coisas, e foi bem nesse sentido, assim, além de ter ficado muito bonito, porque eu chamei uma pessoa especializada para fazer isso, né, até fiz um material sobre quanto vale o trabalho do especialista, né, porque a gente acha que sabe fazer de tudo um pouco, mas na verdade o especialista sabe melhor que a gente, né. E às vezes é bom também, né, o Raquel, mudar até uma questão de energia até. Não, é incrível, assim, quando vem alguém, né, qualificado para isso, te dá as orientações, te diz o que vai ficar melhor, né, e de acordo com o teu gosto, enfim, a gente vai ajustando, a chance da coisa funcionar é bem grande, né, e não é só na decoração, é em todas as áreas. É verdade. Em todos os aspectos. É muito importante, né, que a pessoa que a gente busca para ter esse auxílio, para ter esse retorno, para conseguir atingir esse objetivo que a gente quer, seja o que for, seja realmente alguém qualificado para a tarefa. Né? Isso serve muito para a nossa área, né? Serve muito para a nossa profissão, né, Sheila? Porque a gente vê muita gente... Bom, a gente tem uma
uma proliferação aí de cursos online de fim de semana, de 2, 3 semanas, de várias técnicas, né, que algumas até são utilizadas dentro da psicologia e das psicoterapias, mas são pessoas que não estão qualificadas para isso, né? E o mais assustador não é nem a quantidade de gente que se coloca nisso, né? Mas é a quantidade de terapeutas que nunca estiveram do outro lado, né? Que nunca tiveram no lugar de paciente, né? Nunca passaram pelo seu processo psicoterápico, né? E eu penso que uma das habilitações para um bom psicoterapeuta é ter estado do outro lado, né? E ter visitado seus territórios mais profundos e sombrios para poder sim fazer uma escuta real do que o paciente precisa, né? Sem dúvidas, né, Raquel? Acho que tudo que a gente experimenta na própria pele, com certeza, tem muito mais propriedade para a gente poder desempenhar uma função com maestria, né? Isso sem dúvida. Até para poder liberar a escuta, né? Porque quando as coisas que os pacientes trazem para a gente nos mobilizam, Sim, né? Então, se tu não tem as tuas questões organizadas, não exatamente resolvidas, mas organizadas, em pauta, trabalhadas, a chance de tu te misturar com o discurso do paciente é muito perigoso, é grande e perigosa, né? Então, do cuidado que a gente tem que ter quando a gente busca um profissional de se certificar que esse é um sujeito que está habilitado para exercer a tarefa que ele vai cumprir. Né? E é na verdade. psicologia, isso, a gente tem visto coisas bem feias, assim, né? Enfim, eu fico tomada com essas coisas e fico trocando de assunto. Vamos pro nosso. Não, mas é super interessante também, né? Dá até uma pauta para isso, né? Várias pautas. Né? Aham. Mas, Raquel, tu sabe que a última vez, né, a nossa outra live foi sobre autoestima. E eu percebi que quando eu enviei o box para as pessoas mandarem perguntas, questões sobre autoestima, vieram muitas perguntas relacionadas à autoestima. Já agora que o tema é orgulho, ego e vaidade, caiu quase para nada as perguntas, porque as pessoas não sabem o que é orgulho, o que é ego e o que é vaidade. Uhum. Por que será? Eu acho que a coisa fica muito misturada, né? Se mistura naturalmente, porque eu estava pensando aqui em como fazer uma definição do ego, né? A gente sabe que o ego, para a psicanálise, é uma das instâncias psíquicas, né? O psiquismo da gente está dividido em 3 instâncias psíquicas, que é id, ego e superego, né? E 3 níveis de consciência que não necessariamente correspondem a cada um dessas instâncias psíquicas, né? Que é inconsciente, pré-consciente e consciente. Porque o próprio ego, né, que é a parte mais consciente, ou talvez a única parte consciente dessas instâncias psíquicas, também não está todo localizado no consciente. Né? Tem uma parte desse ego que está nesse pré-consciente, nesse inconsciente e submerso nessas memórias que a gente não acessa linearmente. Né? Então, assim, o ego muitas vezes é usado como um adjetivo, né, para pessoas que são arrogantes, vaidosas em excesso, né, excessivamente autoconfiantes, né? Eu me lembro que a gente brincava muito na faculdade que algumas profissões exigem realmente que o sujeito tenha um ego para carregar num container mesmo, né? Porque a gente tem que ter uma autoconfiança muito potente. Ah, não, tem umas criaturas que a gente acha assim, vai ele e atrás vai um container para carregar o ego, né? Nem se não cabe. Enfim, né? Mas eu acho que é importante a gente definir que o ego é todo o nosso funcionamento, na verdade. Né? Toda a forma com que a gente se relaciona, como a gente estabelece relações, tem a ver como eu tenho esse meu ego construído como instância psíquica. Né? Que defesas eu tenho, que articulações eu consigo fazer. Então a gente pode falar assim que o ego é um princípio de realidade. Assim, é quem faz a mediação entre os custos e benefícios das ações que a gente tem.
né? E ele fica realmente exprimido entre o id e o superego, que são instâncias que têm uma grande permanência no inconsciente, mas que são atuantes o tempo todo no nosso funcionamento. Né? O id fala dos nossos impulsos, daquilo que é mais primitivo, aquilo que é mais arcaico, mais infantil na gente. Né? Quando a gente fala da infância em psicanálise, a gente não está falando que tem que falar do passado. Quando a gente fala da infância em psicanálise, a gente está falando do que é ainda infantil nesse sujeito que cresceu. O que está fixado em outros tempos, né? E o id traz essa coisa da impulsividade, da preservação, muitas vezes, essa coisa mais instintiva, embora não seja instinto puro, porque a gente não é instinto puro, né? A gente é o instinto atravessado pela pulsão, né? Pelo inconsciente, e vai reagir conforme as nossas construções. E já o superego é o senhor da norma, é o pai, né? A função paterna, não que todos os pais sejam esse sujeito impositivo, né? Eu brinco muito que o Brasil hoje sofre da ausência, né? Cadê o pai, né? A gente tem uma ausência paterna, de função paterna no Brasil, já que a lei e a norma é algo tão difícil de cumprir. Já o superego vem com essas normatizações, né? Do que é certo, do que é errado, se a gente entrar nos aspectos religiosos, do que é pecado, né? Então, o ego em si é o mediador dessas três instâncias, né? É o cara do bom senso. Mas eu entendo que na nossa conversa hoje, o ego que a gente quer falar é esse que as pessoas ou carregam no container ou precisam do microscópio para encontrar, né? Dessa falta de... O ego da representação que a pessoa tem sobre si mesma. Daquilo que eu acho que eu sou, mas que eu não sou. Eu acho que eu sou. Isso é ego. Sim. Né, nesse sentido que a gente está falando aqui, mas eu quis fazer essa diferenciação, claro, assim, poder chegar no que eu acho que é a intenção da conversa, né? É falar de que lugar isso ocupa em cada sujeito, né? O orgulho, a vaidade, né? Esse reconhecimento, né? Esse vestir o próprio ego de poder ser de fato quem a gente é. Nesse universo que a gente vive hoje, né? Hoje tem uma busca tão incessante por perfeição, por beleza, por juventude, né? E a gente vê assim agora essa proliferação, né, de intervenções faciais sem cirurgia, e aí a gente começa a ver o povo ficar assim com a cara toda igual, né? Eu brinco, né? O nariz número 2, a boca número 5. Nada contra, né, mas não tô nem julgando, e até faço, mas assim, ó, tá uma dificuldade de encontrar dentista, porque os dentistas todos querem fazer harmonização facial. Sim, só quer fazer a limpeza lá. Não, eu acho super, eu acho que toda a parte da estética e cirurgia plástica, essas intervenções que os dentistas fazem, e fazem muito bem. Fazem. Acho que tem uma validade, porque assim, se a gente for pensar, né, Sheila, pessoas que tiveram acidentes, pacientes que tiveram câncer da cabeça e pescoço, pessoas que têm alguma deformidade, enfim, né, eu acho que tem uma baita validade, porque isso traz qualidade de vida. Sem dúvidas. A gente começa a envelhecer, não pensa que assim, né? De vez em quando a gente não dá uma puxadinha na frente do espelho para ver se vai ficar melhor. Eu acho que evita algumas cirurgias plásticas. Eu só trouxe esse tema porque eu vejo assim, mulheres, principalmente jovens, que não precisariam fazer intervenções, mas elas acham que elas vão ficar melhores. E eu vou ficar melhor para quê exatamente? Né? Atrás do que eu estou indo? Eu estou buscando o quê? Outro dia eu estava no salão, eu sou uma frequentadora da salão de beleza, eu faço a unha toda semana, lá de vez em quando eu faço a mecha, que eu não tenho muita paciência, mas eu vou e faço. Enfim. E aí a gente vai vendo, é um universo, é um laboratório, né? E tinha uma moça muito bonita, mas ela tinha extensões de cílios, ela tinha mega hair. Aí tu fica pensando assim, será que ela precisa mesmo disso tudo? Né? Eu acho que tá legal, que essa é assim, curte, enfim. Né? Não é um julgamento, mas é um pensamento de por que algumas pessoas ficam reféns, na verdade. Né, dessas escolhas, assim, porque são escolhas exigentes no sentido que tu tem que fazer manutenção, tu tem que cuidar, tu tem que... Então, quando assim, o que eu estou precisando esconder, na verdade? O que eu não quero mostrar? E aí tem várias perguntas para a gente pensar.
né? Porque quando a gente falou lá atrás da autoestima, né? E hoje a gente Às vai vezes seguir pode falando. ser, às vezes pode ser nem o que eu quero esconder ou o que eu quero mostrar também, às vezes pode ser um preenchimento de alguma coisa que é lá dentro, né? Uma O que está dorzinha. faltando? O que está faltando, né? Então, assim, o que meu genuíno não pode aparecer que eu preciso transformar, né? E são coisas que são válidas nesse nosso pensar aqui, porque a vaidade, ela é necessária, ela é importante, ela é valiosa, né? Ela vem dessa palavra de valor. E eu acho que a gente tem que poder se envaidecer das coisas que a gente faz, não só do que a gente carrega em si, porque o que é bonito para mim não é bonito para o outro, né? A gente foi, socialmente, a gente construiu toda uma imagem de que bonito era ser nórdico, olhos azuis, cabelos loiros, né? Então, ai, olhos claros, a pessoa tem olhos claros e a gente, né? O quanto que a gente se vinculou a uma imagem e tem que desconstruir, né? Sim. A gente vem numa levada agora de que todas as pessoas afro estão usando o seu cabelo como ele é de fato e se orgulhando e se envaidecendo disso. E é toda uma construção de desconstruir o que se acreditou que era mais bonito, né? Ou que era melhor, para reconstruir a imagem desse povo que foi tão massacrado e que precisa restabelecer essa identidade, né? E tudo isso que a gente está falando tem a ver com identidade, né, Sheila? Tem a ver Sim. como eu me reconheço, quais são os meus anseios, quais são os meus objetivos, o que eu quero para a vida, né? Enfim, eu não sei se chegou alguma pergunta ou nós ficamos só com o desejo de perguntas. Eu vou pegar ali depois o caderno que eu esqueci ali. Mas, e também, Raquel, o ego, o orgulho, a vaidade são um pouco de escudos também, né? Que a pessoa Sim. tem para, sei lá, não encarar às vezes as coisas mais de frente, né? E isso acaba sendo uma barreira para várias coisas na vida da pessoa, né? Não, a grande maioria das pessoas que acabam usando excessivamente essas, vou chamar de argumentos, assim, Pegar o né? caderno. Pega, vai lá e pega. São Vou. pessoas que, quando eu falo do esconder, eu falo justamente disso, né? O que, que não pode aparecer, o que, que eu preciso camuflar, né? Então, assim, quando tu pega um sujeito muito arrogante, alguém que, né, que se coloca muito na frente dos outros, todo excesso esconde uma falta, né? Então, assim, que falta é essa? O que está faltando aí? Que eu preciso colocar algo maior na frente, né? Aquela coisa assim, a gente tem um arranhão na parede, a gente bota um móvel na frente, né? Para que ninguém veja que a parede está arranhada, por exemplo. Então, não é diferente com a dinâmica de funcionamento, né? Então, a gente vai, de certa forma, a gente aprende a fazer isso ao longo da vida. Sabe, Né? É um Raquel, jeito. que dificilmente a pessoa se dá conta, né, de certas coisas, assim, que é muito difícil a pessoa pensar, ela tem que estar muito disponível para ela parar e pensar assim, acho que eu tô no ego. Acho que eu tô no orgulho agora. É difícil a pessoa que tem aquele ego muito inflado, ela dar um passo atrás e dizer realmente eu sou um ser humano e eu tenho o direito de errar. Posso errar. Cabe a mim também errar. Né? Sabe que eu Uhum. estava vendo hoje uns vídeos do Leandro Carnal, que eu adoro, né? E ele falou uma coisa muito interessante, assim, que ele diz assim, ó, que as pessoas antigamente elas trocavam utensílios domésticos, objetos de casa, em briques e tal. E hoje em dia, como o ego e o orgulho das pessoas está tão exacerbado, tão inflado, elas estão trocando pessoas. Ou seja, as pessoas estão. Para não reconhecer os seus próprios erros, elas preferem substituir as pessoas porque aí ela não é obrigada a reconhecer o que errou com a pessoa que passou e ela Uhum. se envaidece
provando o seu melhor, corrigindo o seu pior com a nova pessoa que surge. Isso, mas assim, né, como o Freud disse lá no Recordar, Repetir e Elaborar, é um textinho bem valioso, que vale a pena ler umas 500 vezes na vida. Ele diz, né, que enquanto a gente não elabora, não arruma um outro percurso, a gente está fadado a repetir. Né, repetir, repetir, repetir. Então, assim, eu troquei de parceiro, porque né, não deu certo e eu não quis consertar as coisas. Eu vou repetir, porque seguramente eu vou escolher um sujeito muito semelhante àquele anterior, porque as escolhas são escolhas, esse papo de destino aí é tudo conversa para boi dormir. A gente escolhe a dedo na multidão. Vai lá, pum. Né? O destino. Não tem nada a ver com destino. Né? A gente escolhe as relações que a gente vai ter. Elas servem pra gente ou não, porque elas se correspondem com alguma coisa. Uma vez eu tive o privilégio de assistir o Flávio Gicovati em Porto Alegre, lá na Anrides, eu era estudante ainda, se parar tempo isso. E... Faz mais de 20 anos, ela faz as contas, né? Então, assim, e ele dizia que quando a gente não está, quando o sujeito não está em condições de viver um relacionamento, de realmente poder se colocar nesse lugar faltante, né? Porque o enamoramento tem isso de ser capaz de lidar com as faltas. O amor é falta, né? O amor não é completude. A gente vai dar um jeito de escolher alguém com X características que são o que fazem com que eu me apaixone e uma lista de coisas que vão garantir o fracasso depois. Né? Porque aí o outro não muda, o outro não vai mudar. Né? Porque o outro não tem que mudar. As escolhas são da gente. É lógico que se o outro pudesse melhorar, beleza, todo mundo tem algo a ser melhorado. Todo mundo tem algo a acrescentar na sua própria história, a transformar, a modular. A gente tem que aprender, né? Aquela coisa da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, você... né? Gabriela. Eu sempre fui assim, a gente não escuta, né? Isso é um texto dos orgulhosos, dos egos inflados. Assim, mas eu sempre fui assim. Por que eu vou mudar? Porque não dá certo, tá dando errado, tem que fazer de outro jeito. Né? Eu faço bolo sempre do mesmo jeito, abatubo todos os bolos que eu faço. A culpa é do fogão ou a culpa é minha? Pois é. Hoje eu passei por isso. Eu fui tomar um banho e o chuveiro queimou. Eu fiquei furiosa, eu fiquei alucinada, com tinta no cabelo. E eu fiquei furiosa, eu não tinha quem descontar aquela fúria. Aí eu parei, pensei, eu disse assim, gente, alô, vamos resolver o problema, não adianta ficar furiosa com nada. Olha o ego, olha a vaidade. Chuveiros queimam, né? Coisas estragam, quebram, enfim. É o que a gente fique bravo, que a gente, num primeiro momento, se desestabilize, né? Tá, ok. Né? Mas o que vem com o tempo, o que vem com a análise ou com a psicoterapia? Né? O que vem depois, com a maturidade? Aí a Tati escreveu, uma amigona minha, a Raquel, a Tati foi minha colega no colégio, é uma amiga queridíssima, que é bastante parecida comigo. Ela não é muito diferente de mim, não. Ela é bastante direta. Mas que a gente seja, a gente tem que aprender com o tempo, ou com a terapia, ou com os próprios tropeços, ou com os próprios erros, né? E os erros estão aí justamente para que a gente possa se enfrentar com as nossas impossibilidades. Porque senão a gente fica fadado a repetir os erros, né? Então, assim, eu vou passar o resto da vida tropeçando naquela pedra. Né? Que necessidade eu tenho, a menos que eu precise daquela dor. A menos que aquela dor venha para preencher algum outro espaço vazio que eu não estou a fim de olhar ou de perceber. Né? Então, as coisas elas vão se ligando. Tem pessoas que têm a dificuldade da mudança, do passo, né, Raquel? Justamente porque o novo é angustiante, né? O incerto, ele é mobilizador. Eu entrar num território novo, onde eu não conheço,
cada recoveco, até a pedra que eu tropeço toda vez que eu passo, gera muita angústia, né? E as pessoas ficam com uma fantasia de que elas vão abandonar o que se tinha antes e que elas vão deixar de ser, né? E o quanto que a gente precisa aprender com os próprios erros, né? Tu falou da tua experiência hoje. Ontem eu vivi uma situação no clube que a gente frequenta aqui em Livramento, onde pessoas foram extremamente inadequadas com um outro grupo de frequentadores do clube, e eu saí de lá pensando, eu em outros tempos eu teria tido uma atitude que ia ser uma droga para mim, porque eu ia me impor, eu ia discutir, eu ia questionar. Eu estava tapada de razão. Mas o fato de eu estar tapada de razão não me permite fazer o que eu acho que é melhor. A gente tem que fazer o que é mais inteligente, né? Então, assim, o quanto que a gente vai aprendendo com os próprios erros. É lógico que isso vem também com outras conquistas, processo de análise, processo de autorreconhecimento. Dentro do consultório, os processos de supervisão são muito necessários para a gente atender os casos que nos desafiam, aqueles que a gente emperra e não consegue avançar, né? Porque a gente está cheio do nosso universo inconsciente que está se encontrando com as outras coisas que a gente está vivendo por aí. Né? Então, por isso que a gente tem pessoas extremamente defendidas que ficam no alto do seu pedestal, justamente para que ninguém se aproxime e perceba a sua humanidade, porque ela mesma nega a própria humanidade. Né? Então, assim, o quanto que essa coisa montada, ela vem para esconder, ela não vem para aparecer. Né? Ela faz com que a pessoa seja vistosa, por exemplo, seja pela atitude ou seja pelo visual, mas aquilo que a gente está vendo não é real. A Tati colocou aqui. A Tati colocou aqui conteúdo ótimo, gurias, que tem que ser falado. Hoje enfrentamos muitas dessas dificuldades, como é importante melhorar. Sem dúvida, né, Tati? É por isso que a gente faz assim, lives pegando mesmo em assuntos que tocam na ferida, porque são sementes que a gente joga aqui. Ninguém vai mudar ninguém, né? Eu acho que é um pensamento, é uma ideia que a pessoa pode pensar ou não sobre, né? Se ela quer se permitir, ok, se não, é um direito. Normalmente as pessoas que vão curtir essa nossa conversa são as pessoas que já passaram pelo processo de mudança, né? Aquelas pessoas que precisariam ouvir vão dizer que bobagem, vou olhar outra coisa. Mas tudo bem, a gente segue lutando. Ô, Raquel, uma pessoa orgulhosa seria uma pessoa egoísta? Não sei. Tem vários perfis aí. Eu acho que esse orgulhoso que a gente está falando é aquele que não pede desculpa, é aquele que não volta atrás. Né? Eu coloco isso. É um egoísmo, mas não é um egoísmo para o outro, né? É um egoísmo para si próprio, porque na verdade o sofrimento vai ser desse sujeito, principalmente, né? Que não flexibiliza, que não se permite, não permite adaptações. Né? Então. A gente não vem pronto para os encaixes, né? Os encaixes eles vão exigir aquela lixada, aquela forçadinha, um preenchimento aqui. As relações vão exigir que a gente se movimente, né? E aquela situação assim, né, de pessoas que falam e saem, não dão direito de resposta, sabe? Sim. Aquilo ali é vaidade, é ego. Também é uma fuga do embate, né? Mas é um ego frágil, na verdade. Não é um ego que tem condições do permanecer, né? Do enfrentamento, do... eu tenho várias coisas que eu acho que são interessantes de pensar, que a gente viveu agora, quem acompanhou. Eu nunca tinha acompanhado o Big Brother, e esse ano eu fiquei colada no tal do Big Brother. Eu adoro. Não sei se é porque eu não sei se é porque a gente estava mais em casa, enfim, ou se os personagens que eles trouxeram são personagens que propõem um pensar, assim. A figura da moça que ganhou, da Juliette, é uma figura bem interessante da gente olhar, porque ela tinha, embora ela fosse insistente, enfim, ela tem suas questões, mas ela propunha sempre uma discussão, né? Ela queria ouvir outro lado, ela queria se posicionar, ela queria se explicar. E ouvir o que ela não gostava também, ela tinha bastante dificuldade, mas ela propunha esse lugar do outro se perceber do que tinha feito para ela. Né? Eu me lembro que algumas vezes ela dizia para o próprio Gil: eu fiquei muito triste com o que tu fez para mim, mas eu sigo gostando de ti, porque a gente segue gostando das pessoas apesar de se magoar com elas.
né? E poder reconhecer que o outro fere. Eu também já posso ter ferido o outro, mas isso não destrói as outras coisas que existem na relação, também é valioso, né? E pessoas orgulhosas, pessoas que estão nesse lugar da defesa, defendidas, são pessoas que não vão vivenciar esse aprendizado, não vão se permitir, né? Tu seguir gostando de alguém, mesmo tu tendo ficado chateadíssima com uma situação, com uma atitude. Porque tu não precisa inutilizar, que a gente falava mais cedo sobre utilizar as relações. Então eu troco, não sou mais tua amiga e vou ter outros amigos. Não, eu continuo sendo tua amiga. Sigo gostando de ti. Não gostei do que aconteceu. Vamos falar sobre isso? Vamos entender o que foi que aconteceu? Né? Será que isso não é bonito o suficiente? É que assim, ó, é assim, né, Raquel? Para nós, é como tu falou anteriormente, né? Pra gente que tem uma autopermissão sobre o autoconhecimento, o entendimento, a flexibilização das relações humanas, é fácil a gente dizer e se permitir viver isso. Mas para as pessoas leigas, é como tu falou, não se permitem e acham, inclusive, que isso tudo é uma bobagem. Mas aí basta vir uma situação surpresa ou emocionalmente pesada, que aí é que elas vão buscar o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento as pessoas buscam, infelizmente, em momentos de dores, de perda, de mudanças. E tem até um vídeo que tu fez, que eu achei super legal, uma fala que tu falou, que é assim, ó, que as grandes mudanças doem. E de fato, Se a gente pensar fisiologicamente falando, né? Fisicamente falando, para eu abandonar os meus dentes infantis e ter dentes permanentes, eles caem, né? E quando eles caem, dói, sai sangue, as crianças ficam angustiadas, o que aconteceu comigo? Eu vou ficar assim para sempre? São todos os questionamentos que vêm, né? Eu me lembro de ter dor nos ossos, eu cresci muito e muito rápido, né? Eu me lembro de ter dor. Às vezes eu escuto meu filho, mãe, tá me doendo, me dói os ossos, dizer. Claro que os ossos doem quando a gente cresce, né? O crescimento, ele exige força e esforço, né? Eu até comentei essa semana nos vídeos que eu fiz, eu vi semana passada um seriado sobre a história atlética, né, da vida do Michael Jordan, e que eu super recomendo que todo mundo assista, porque é lindo. E os atletas ensinam muito isso pra gente, né? Que para tu chegar a algo, tu vai ter que dar mais. Sangue, suor e lágrimas fazem parte dessas conquistas. E isso não é diferente para as conquistas afetivas e para o crescimento como sujeito, como ser humano. Né? Então, assim, nas relações, quando a gente tem alguém que a gente gosta muito e que acontece uma coisa ruim, né? Se realmente é uma relação valiosa para ti, por que não, né, enfiar a viola no saco e ir lá tentar resolver? Porque pessoas valiosas não são comuns. Né? As relações verdadeiras são dos poucos e bons. Então, o quanto que a gente tem que trabalhar na capacidade de reparação. Né? Eu me lembro quando eu fazia estágio, a minha supervisora, que inclusive é daqui de Santana, Ana Celina Alvanossa, minha supervisora lá na FEBEM, que foi uma escola maravilhosa, ela sempre dizia, quase tudo tem chance de a gente reparar. Quase tudo é reparável. Tem como reparar. As cicatrizes vão permanecer, mas a gente tem como fazer uma reparação que sustente. Né? Então, nas relações também, algumas fraturas acontecem, mas as reparações são possíveis, desde que, né, os sujeitos se proponham a isso. E eu acho que a gente vive uma crise disso, não só nas relações, mas na relação com as coisas também. Né? Nessa reforma que eu fiz aqui no consultório, as pessoas dizem, que lindos teus móveis novos. Eles não são móveis novos. São sempre os mesmos móveis. Desde o começo. Eles ganharam uma roupa nova, eles ganharam um carinho, eles ganharam uma nova disposição. Eu não comprei absolutamente nada aqui para o consultório. Tudo que tem aqui já estava aqui, de alguma maneira. Né? O espelho estava atrás da porta, ainda meio sem destino. As estantes estavam colocadas de outra forma. Né? Então, assim, o quanto que a gente tem que ser capaz de reparar o que a gente tem. A gente não vai mais na costureira arrumar a bainha da calça ou botar
Aquelas joelheiras que as mães colocavam nos abrigos da gente, que a gente odiava. Mas eu fico louca de vontade de fazer com os meus. Porque eles abrem uns romos desse tamanho nos joelhos. Né? Então, assim, esse hábito de mandar consertar as coisas, de reparar, de poder permanecer com elas perto da gente, porque elas têm valor. Né? E isso, essa postura orgulhosa, essa postura arrogante, esse ego inflado, são coisas que não são compatíveis. Né? E o quanto que baixar desse pedestal, vir para a realidade, se humanizar e se perceber como falho que todo mundo é, e ir reparando as falhas, talvez possa permitir que a gente tenha uma existência e uma caminhada nessa vida muito mais leve, muito mais feliz, muito mais gratificante, né, Sheila? Então, poder dizer que tu tem um amigo da infância e que esse sujeito é teu amigo há 40 anos, né, que a Nery estava recém participando aqui, sim. Eu sou aluna da Nereida desde 92. Né? Então, assim, as relações duradouras, permanentes, pessoas que são da tua vida, que sabem da tua história, que tu não precisa andar junto o tempo todo, mas que a gente se sabe, pessoas que são importantes, né? Aquelas amigas da mãe da gente, que conhece a gente desde que a gente nasceu e que a gente vira amiga delas também, né? Mesmo que elas nos decepcionem, mesmo que a gente decepcione elas, né? Essa capacidade de poder seguir querendo o bem do outro, apesar da sua humanidade, né? Apesar das suas falhas, que eu também vou ter, que tu também vai ter, que todos vão apresentar, e que em algum momento da vida, seja pelo motivo que for, né? A gente vai ter aquele mau momento e as coisas não vão dar certo. É verdade. Porque o orgulhoso, quando contrariado, vira um monstro. Porque é um sujeito que não tem essa capacidade de se perceber como um falho, né? E aí ele se defende, ele vai lá e ataca. Né? A melhor defesa é o ataque, não é? Então, assim, eu não dou a outra face, né? Eu revido. E aí eu revido e aí a coisa foge do controle. Né? São pessoas que a gente não consegue dialogar, são pessoas que a gente vai deixando de ter vontade de conviver, são pessoas que a gente não divide experiências nem angústias, porque são pessoas que não vão conseguir escutar. É verdade. Porque as pessoas confundem humildade com humilhação. Porque, Ego. porque a humildade, ela provoca coisas assustadoras nas pessoas que não a conhecem, né? É um comportamento que realmente provoca muita angústia em quem não consegue reconhecer em si esse lugar da humildade. Então, eu acho que... eu penso que sofre muito mais... É lógico que quem coloca essa humildade no lugar de excesso e não consegue se defender é alguém que vai sofrer muito também, né? Porque a gente tem que poder se atribuir valor. Que era uma das coisas que eu queria falar nessa coisa toda de orgulho e vaidade. O quanto que a gente precisa saber que valor que a gente tem e que coisas que a gente vai permitir ou que a gente não vai permitir que façam com a gente. Sim. Isso é uma outra coisa. Né? Então, assim, eu tenho que poder fazer essa leitura de que tudo bem que eu não vá ir para o embate com todas as coisas que me acontecem, eu não vou sair reivindicando verdade, nem autoridade em tudo, mas que existem coisas que eu não vou aceitar. Né? Tem coisas que são inaceitáveis. Então, o quanto que a gente tem que poder também fazer essa diferenciação e o quanto que a gente precisa ter essa dose de orgulho de ser quem é e de reconhecer as próprias conquistas, dessa vaidade de cuidado do dia a dia, da gente estar sempre se cuidando, seja no aspecto estético, seja no aspecto emocional, né, físico, biológico. Bom, eu tô com dor de dente, vai no dentista ver o que está acontecendo. Né? Eu tô com uma questão na pele, vai no médico ver o que está acontecendo, vamos se cuidar. Né? Esse cuidado é uma coisa. Outra coisa é essa construção dessa armadura, né? Tem até um livro muito bacana que é O Homem da Armadura Enferrujada, alguma coisa assim, né? Que é um cara que era um guerreiro, que estava sempre dentro da armadura e se acostumou a ficar dentro daquela dureza, daquela rigidez, e o dia que ele foi tirar a armadura, ele não conseguia. Né? E aí ele vai fazendo todo um processo de auto-reconhecimento para ir, aos poucos, tirando esses pedaços de dureza de si para se humanizar. São duas coisas diferentes. Então, a gente pode ter alguém muito
cuidado consigo próprio, muito ciente do seu valor, né? Muito equilibrado nesse sentido. É um sujeito que tem orgulho, que tem ego, que tem vaidade, mas que não necessariamente é o sujeito do pedestal, é o sujeito da armadura de ferro, né? Então, tem uma perguntinha aqui, vamos ver. Quem tem ego inflado sofre por trás disso? Claro que sofre, né? Porque esse ego inflado, essa coisa inchada, ela não é real e ela vem para esconder algo que não pode aparecer. Que nem sempre o sujeito tem consciência e conhecimento do que é isso que não pode aparecer, ele só sabe que tem que se defender. Né? Por exemplo, se a gente faz uma bolha no pé, né? Qual é a tendência? A gente começa a pisar com o outro lado. Aí eu piso com o outro lado, aí eu entorto o pé com dor. Eu estou me defendendo daquela bolha. Então, assim, a gente vai se defendendo das nossas dores e vai arrumando pisadas erradas por aí. Então, se eu não vou ver o que está acontecendo, e se eu não me permito sentir algumas dores e vivenciar essas dores e reconhecer o que ela tem a ver comigo, possivelmente eu vou arrumar uma outra dor que eu estou compensando. Seria justamente pessoas mal resolvidas. Quando você é bem resolvida em todos os âmbitos, né, da sua vida, e leva uma vida sem precisar se privar daquilo que você acha importante para você, e você está em paz com você, as coisas ao seu redor fluem de uma maneira feliz, sem que você precise mostrar ou que você precise estar em um ataque, né? Porque tem muita gente que às vezes pensa assim, mas por que tu não mostra isso? Mas por que tu não fala disso? As pessoas, elas têm que terem consciência de que o mais importante de tudo é cada um de nós saber e perceber o que nós somos, para que nós estamos aqui, entender toda a nossa história, que tudo que a gente passa, que a gente vive tem um contexto, né? E buscar, né, o autoconhecimento, porque o mundo, ele tem várias lentes, né, que a gente usa. As lentes do mundo, elas estão nos nossos olhos, porque o mundo é o mesmo para todos. Só que a maneira que a gente encara esse mundo está no contexto da nossa existência. E as dores e as delícias de ser quem nós somos, somente nós sabemos. Nem mesmo as pessoas que convivem com a gente sabem. Nem mesmo os nossos filhos, nem mesmo os nossos pais. Então, é por isso que eu digo, Raquel, assim, quando a pessoa se permite desenvolver o autoconhecimento, ela abre um baú cheio de ouro. Porque a gente encontra coisas assim, muito valiosas. Muito valiosas. Mas nem sempre elas são fáceis de digerir. Né? Nem sempre elas são fáceis de ler. E aí a gente precisa, né? Assim como eu precisei de uma decoradora para arrumar minha sala, eu brinco que quando eu vejo a foto do antes e do depois, eu fico pensando, a moça entrou aqui na sala deve ter pensado, pobre, essa moça trabalha no meio dessa bagunça, né? Porque quando tu olha o comparativo, aquilo salta aos olhos. A busca pela ajuda profissional, ela não precisa esperar um momento caótico, né? Lógico, a grande maioria faz essa busca quando o momento é caótico. Mas o poder reconhecer, né? Se reconhecer como falho ou como sofrendo, eu acho que poder reconhecer o próprio sofrimento é muito valioso. Né? Poder se dar conta que, eu não estou dormindo bem, eu não consigo me alimentar direito, a angústia é permanente. O que está acontecendo? Mas eu vou pensar dentro de mim, né? E eu vou fazer uma autoanálise. E eu costumo dizer, é uma coisa que é muito forte, assim, né? Parece uma coisa até de religião, assim, a palavra tem poder, né? Mas a palavra, ela tem poder. A palavra é quando a gente diz, quando a gente nomeia o que sente, quando a gente nomeia o que teme, quando a gente nomeia o que ama, a gente sela um compromisso com a própria consciência. Né? A gente traz, né, dentro do espaço terapêutico, a gente traz para um outro ouvido aquela fala, e isso é um compromisso. Isso é selar um compromisso. Quando eu nomeio, né, quando eu digo que eu tenho medo, que eu tenho angústias, que eu tenho inveja, que eu tenho raiva, né, que aquela pessoa com aquele comportamento me incomoda, por quê?
dentro desse espaço aqui, a gente vai poder fazer a outra pergunta. Te incomoda por quê? O que que em ti? O que que tu vê teu no outro que te comove tanto? Né? O que que tem teu nesse discurso, nesse comportamento do outro que faz com que tu abomine, que isso te incomode dessa maneira? Né? Então, assim, às vezes o que incomoda no outro é um desrespeito, é uma falta de educação, ok, mas nas relações interpessoais, né, a gente vê não raro, assim, amigos, fulana é minha amiga faz tempo, mas eu tenho várias questões com aquela fulana, né? Então, assim, o que que é isso? Né? Então, assim, o quanto que esse espaço aqui vai permitir que o sujeito possa se ver, porque as pessoas não vêm aqui para que eu as escute, Sheila. Elas vêm aqui para que elas possam se escutar. Claro. Eu sou um interlocutor, né, na administração e na tradução desses sentimentos e desses pensamentos, mas a escuta não é para mim. Por isso que a palavra tem poder. Né? Alguém colocou aqui muito poder. Tem, porque é um compromisso que tu sela. Né? E acho que quando a gente sela compromissos com a gente mesmo, né, a gente vai entrando nesse espaço de responsabilidade. Eu costumo dizer, eu falo sempre isso, que o único que vai salvar o universo vai ser a disciplina. E aí as pessoas dizem, disciplina, eu digo, não é essa coisa rígida, militarizada, né? Mas é essa disciplina do comprometimento, da responsabilidade. Né? Eu me levanto domingo de manhã, eu vou correr, hoje eu desencantei, eu tava meio encantada, assim, não estava conseguindo correr como eu gosto, hoje eu saí do lugar que eu estava e fui para um lugar melhor, estou super feliz. Não é porque eu vou postar lá e vou... olha, eu corri. Não, eu preciso disso. É o meu compromisso comigo. É a minha dose de amor próprio para hoje é ir fazer o meu exercício, é ir meditar, é ir estudar, é ir ajudar o próximo, é o que for para cada um, o que significar para cada um. Eu dou sempre o exemplo do exercício, porque às vezes eu estou super cansada e chego mesmo para aula de dança, a gente tem aula na quarta às 8 da noite, às 8 da noite eu estou assim... Que é só o suco, né? Suco é só bagaço, não tem nem mais suco. Mas é a minha dose de amor própria diária. É a minha hora de fazer aquilo que eu adoro, que me faz bem, que me recompõe, que me revitaliza. Né? Então, quando as pessoas puderem se apropriar disso, não é uma questão de entendimento, é uma questão de se apropriar e se responsabilizar pelo que lhes faz bem e que faz bem ao outro, a gente vai ter um mundo melhor, uma vida melhor, uma fluência melhor. Como a Nereida colocou aqui, ó, ter um tempo para si, realmente, olha, investimento, né? Investir em dança é uma maravilha. Imagina quem dança, seus males espanta. Não, a gente encanta. Seja o que for, seja leitura, seja meditação, seja cozinhar, cada um vai ter a sua paixão, né? Mas que a gente possa sustentar isso. Isso dá um baita trabalho. Né? Pensa lá, eu tô falando de mim, né? Mas assim, pensa lá, eu, quarta-feira, às 8 da noite, as crianças têm que jantar, têm que tomar banho, eu trabalhei o dia inteiro, a casa. Mas assim, que as pessoas se permitam ter esse lugar. Isso é algo para se orgulhar. Né, desse autocuidado, dessa preservação do espaço. A gente se cuida para depois cuidar do outro, é isso mesmo. A gente tem que sempre se estabilizar, né? Cuidar das nossas bases para a gente poder levar uma vida e ter pessoas... Lá no aviãozinho, a moça lá do avião diz, né? Que se caírem máscaras de oxigênio, primeiro coloque a sua e depois ajude os outros. Tudo tá, o recado do universo está dando o tempo todo, não adianta eu socorrer o mundo, né, e eu estar aos pedaços. Então, assim, se a gente for falar de orgulho, de ego e de vaidade, a gente pode dividir em dois espaços, né, Sheila? Do saudável e do doente. Sim. Né? Então, assim, no saudável, a gente vai ter prioridades, a gente vai ter que dizer alguns nãos, a gente vai ter que dizer hoje eu não posso tal coisa porque eu tenho outra, né? Então, nesse espaço saudável, a gente vai ter que lidar com dificuldades também, mas ele tem um objetivo, que é a nossa preservação, que é a nossa manutenção e o nosso crescimento.
No espaço mais patológico, nesse universo mais defendido, essa coisa mais fictícia, que é uma tentativa, é uma busca também, não deixa de ser, né? Mas é uma tentativa de suplementar, de suplantar o que falta, o que sobra, o que angustia. A gente vai ter uma impossibilidade de relacionamento, que são pessoas que vão ficar isoladas, que vão acabar ficando sozinhas. Porque elas não conseguem conviver nesses espaços, né? E a gente precisa dessa maleabilidade, né? A gente precisa ser mais bambu, né? A gente tem que ter essa capacidade de deformar e de voltar para a forma original, mesmo às vezes um pouco lanhada, mesmo às vezes um pouco machucada, mas de poder voltar ao estágio anterior, né? A flexibilidade ela é bastante útil e necessária para a vida da gente, para a gente se restabelecer. E aí tem uma outra coisinha que me ocorreu agora enquanto eu falava, de como a gente precisa descansar, né? Reconhecer que precisa dos espaços de descanso. Né? Nós não somos máquinas, então assim, tem um momento do descanso também, aquele momento que eu estou cansada, que eu estou esgotada, você permite, né, o descanso, permite dizer que hoje eu estou sem condições, para que amanhã eu possa levantar de novo. Né? É todo um exercício, mas para isso a gente precisa se conhecer, a gente precisa reconhecer que precisa dessas coisas todas. E isso é muito chão pela frente, né? A gente precisa desse exercício, né? Outro dia tinha uma postagem do Christian Dunker, da Última Cult, que ele escreveu uma matéria linda. E a gente fala de cuidado com a alimentação, cuidado com a saúde, cuidado com isso, educação financeira. E aí não tem nenhum espaço, né, na nossa educação formal sobre autoconhecimento, sobre escuta, né, sobre esse exercício da solidariedade. E que eu acho que é uma coisa que está faltando, que é algo que a gente tem que começar a propor. Uhum. E falando nesse exercício da solidariedade, tu sabe que, mudando o nosso assunto, até porque já estamos finalizando, aqui em Porto Alegre tem muito nos semáforos pessoas assim com placas escrito "Estou com fome". Eu, como não dou dinheiro em semáforo, né? Sou contra, não dou, não gosto de dar dinheiro. Eu tenho uma sacolinha com macarrão, com arroz, com condimentos, assim, e ainda não aconteceu de eu dar, mas eu tenho ali, porque eu tenho medo, assim, de querer dar e a pessoa se ofender. Sim. Ou querer dinheiro, sabe? Mas eu tenho ali, porque eu vou sentir quando for a hora de eu dar, eu vou dar. E eu vou dar alimento. Sim. Mas eles querem dinheiro, sabe? E assim, ó, eu faço assim a solidariedade ao meu modo. Eu acho que cada um sabe o seu modo de fazer. Quem quer dar dinheiro pode dar, né? Mas é super importante isso que tu falou, Raquel, porque realmente assim, ó, o mundo não gira em torno de nós e não é nada saudável para a gente pensar que as coisas andam e fluem de acordo com o que a gente acredita e com o que a gente, né, acha que é real. E não é. As coisas têm o seu fluxo normal e cabe a nós aceitar e se adequando, né? Mas esse exercício, voltando à questão da solidariedade, é tão simples, né? Eu acho que pessoas que têm o privilégio, né? Eu me considero uma pessoa privilegiadíssima, assim. Eu tenho uma gratidão com o universo enorme. Eu sempre conto, assim, de que um dia eu me dei conta, eu estava fazendo uma aula de dança lá em Joinville e eu estava de cabeça para baixo, assim, fazendo um alongamento e eu olhei para o céu, tinha um céu azul lindo, assim. E eu me emocionei na aula, né? E me levantei, tá? Me ajeitei lá para ninguém ver. Mas a gente vai se invadindo de sensações de gratidão, porque pessoas que são privilegiadas, elas têm que poder se reconhecer privilegiadas. Eu não acho que está errado. Eu acho que coisa boa, que algumas pessoas podem viajar ao mundo, podem fazer coisas fantásticas, fazer passeios bacanas, mas a gente tem que saber o valor que isso tem. A gente precisa saber que isso não é o comum, né? E quando a gente se dá conta que isso não é o comum, a gente passa a, pelo menos, a compartilhar o que a gente tem. Né? Então, assim, não serviu mais, tá legal, vamos levar para algum lugar que alguém possa dar destino, né? Eu tenho uma grande amiga aqui em Santana, que é a Marta, trabalha no Primeira Infância Melhor, que é um programa que eu aplaudo de pé todos os dias, porque é maravilhoso. E ela, a figura dela, ela arrecada as roupas que a gente vai doando para ela, de adulto, de criança, de tudo, né? Ela leva tudo para casa dela
né? Às vezes ela me pede um patrocínio pro sabão, e eu tô com ela em todas. Ela lava as roupas, organiza e traz de volta lá pro setor onde ela trabalha na prefeitura. A gente já fez essa gauchada algumas vezes. Eu pego as roupas lá no PIN, a gente vai na casa dela e trazemos as roupas limpas. Agora a gente anda atrás de um armário para guardar em casa as roupas limpas, num armarinho, porque ela tem gato, cachorro, então os bichos entram nas bolsas de roupa e fazem uma bagunça. Então, assim, a gente pode fazer tanta coisa com tão pouco. Né? Então, às vezes, tu é veículo, então, às vezes, tu não tem grana para comprar cesta básica, mas tu combina junto alguns amigos, todo mundo junto uma grana, mas tu tem a disponibilidade de sair distribuir, então tu vai lá, pega e distribui. É simples, é muito simples fazer, né? Ele até falou, tenho roupa no porta-mala, lanchinhos. A gente tem que ter as coisas pra gente, porque a gente não sabe quando é que a gente vai precisar ajudar alguém. E voltando no assunto ali que tu disse, né, Raquel, me deu um insight, assim, que tu falou, assim, que as pessoas têm que saberem reconhecer quando são privilegiadas e que podem se permitir viver certas situações. Também tem pessoas que são privilegiadas, mas que não usufruem disso. Eu Não. conheço gente que tem muita grana e que não usa. Foi. Né? Então vai entender isso, né? É pecado, é feio. Sim, sim. Mas eu acho que sim, mas eu acho que a gente tem que fazer esse exercício diário de gratidão, né? Eu batalho muito isso com os meus filhos. Às vezes a gente está passando nos lugares e eu digo, olha ao redor, olha como as pessoas vivem, né? Prestem atenção e valorizem o que vocês têm. Eles só reviram os olhos dentro do carro, né? Lá vem a mãe com essa conversa. Podem preparar os ouvidos. Vocês vão ouvir isso. Enquanto vocês andarem por aí comigo, vocês vão escutar. Porque realmente, assim, a gente que tem o privilégio de ter uma vida tranquila, farta, organizada, mesmo que com muita batalha, né, Sheila? Eu acho que todo mundo batalha muito, né? Então, a gente tem, a Nery diz assim, a gente vende rifa para fazer. É verdade, se a gente não tem grana, a gente fabrica grana para isso, porque a gente tem que se movimentar, né? O mundo precisa, o universo precisa que a gente se movimente de uma maneira bondosa para que o bem possa ganhar mais espaço para essa coisa que a gente está vivendo aí. Né? Eu acho que a gente tem que batalhar por isso, a gente precisa batalhar por coisas boas. Raquelita. Mas a gente precisa batalhar pelo bem, Sheila. Eu acho que isso que a gente faz aqui, eu acho que as pequenas ações, eu acho que quando tu sai para patinar e diz, vamos lá, vamos se cuidar, olha que dia lindo. Ah, eu adoro também. Eu saio para correr, eu botei lá, corrida de hoje. Não é para ver se outras pessoas olham e dizem, eu também vou, eu também posso. Né? O meu desejo é esse. É sementinha. Todo mundo planta sementinhas todos os dias, não adianta. O objetivo é esse, para que as pessoas possam ter uma vida melhor. Porque eu acho assim, ó, Raquel, a gente poderia usar muito bem aqui esse meio de comunicação que a gente tem para expor coisas fúteis. Também pode, Sim. por que não? A gente pode expor isso também. Mas eu acredito que o melhor é tu postar alguma coisa e eu também vou experimentar essa fruta. Ah, eu também vou, quem sabe eu vou tentar andar de roller. Quem sabe eu também vou me inscrever numa academia de dança, que nem a Raquel dança, né? Eu acho que as pessoas têm que se permitirem e não tem idade para isso. Elas se limitam muito. Aí vem a coisa da vaidade, da estética e das coisas que são aceitas ou não. Né? Então, assim, o quanto que a gente tem que se escutar, mas para que a gente tenha esse ouvido livre para a escuta do que a gente tem para dizer, tem que tirar algumas coisas da frente, né? Então, às vezes a gente precisa de ajuda. Com certeza. E essa ajuda a Raquelita com certeza dá. No seu novo consultório. Maravilhoso. Eu acho que ajuda pode vir pelo psicólogo, ajuda pode vir pela espiritualização, né? Mas, assim, vai virar meu mantra, assim, eu vou pensar em alguma coisa nesse sentido, porque realmente eu acho que disciplina, como bem disse o Renato Russo, né? A disciplina é liberdade. A disciplina leva a gente a uma liberdade.
né? Quando a gente é organizado, disciplinado, eu não estou falando de rigidez, eu estou falando de consciência e de compromisso, né? A gente tem autonomia, a gente tem liberdade. Um dia a gente assistiu, das tantas aulas que eu já assisti por aí, acho que eu já assisti mais aula de dança do que de psicanálise, mas tudo bem, né? Um dia eu assisti o Bon Giovanni, que é um coreógrafo que já coreografou na Europa, já dançou com a Sylvie Guilherme, enfim, um cara super bacana, estudioso. Ele dizia: dominem a técnica, ele dizia, do palco. Dominem tudo da técnica. E aí vocês são livres para vocês fazerem o que vocês quiserem no palco. Aí desconstruam a técnica e façam o que vocês quiserem no palco. Né? Então a gente tem que dominar o nosso mundo interno, a gente tem que se conhecer ao máximo para poder inovar, para poder ser o que a gente quiser. Mas desde que a gente se conheça, que a gente se domine. Né? E isso a gente não consegue com rigidez, mas a disciplina, ela é... Bom, para mim, o que vai salvar o mundo vai ser a disciplina. Eu agora vou fazer essa bandeira aí, né? Mas a Renê falou um negócio que a gente luta contra isso. As críticas vêm de quem não tem coragem de se levantar e fazer. Sim, né? Então, e da disciplina, a gente ouve muito isso, né? De que, vou dar um exemplo do outro dia. Choveu. Sabe que chove de vez em quando, né? Tá, mas as crianças não vão na aula. Não vão no colégio, não vão na dança, né? E aí eu fico pensando assim, quando elas crescerem e elas forem profissionais, que registro elas vão ter de que elas tá caindo gato e cachorro de ponta cabeça lá fora? Que registro elas vão ter que não interessa? Bota as galochas e vai trabalhar, né? Então, assim, aí não vou na aula, ai, tá frio. Gente, a gente mora num lugar que faz muito frio durante muitos meses. Vai fazer frio! Vai igual, né? Então, né? Então, assim, anoitece, amanhece, faz frio, chove. Mas o quanto que... Ai, a gente precisa dessa constância, a gente precisa de compromisso. E o compromisso é com a gente, não é nem com o outro. é verdade. Humilde é aquele que reconhece o seu nada. Aí tá. Muito obrigada por mais essa live. Raquel, assim, ó, maravilhosa sempre tu. Adorei também, foi super bom. Adorei as participações especiais, assim, eu fico super feliz quando as pessoas que a gente conhece dedicam esse tempinho para escutar o que a gente tem para dizer, para compartilhar, né, esse pouco de conhecimento que a gente tem, e de sensações, e de anseios, de angústias e de vontades, né, Sheila? Porque é isso que a gente quer essa... A gente quer que... O meu desejo, né, é realmente que as pessoas se levantem e vão correr, vão patinar, vão dançar, vão trabalhar, vão correr atrás dos seus desejos. Então, assim, se eu preciso acordar uma hora antes para estudar, para chegar no meu objetivo, levanta! Faz! Faz! Porque o caminho está aqui, está na mão da gente. Pode dar muito trabalho, eu sei que sim. Eu sei que a gente vive num país onde meritocracia não é igual para todo mundo. A gente vive num país onde as desigualdades são oceânicas, assim. Mas aquelas pessoas que puderem encontrar em si, né, essa capacidade de disciplina e de comprometimento consigo próprias, essas vão sair do lugar. Com certeza, basta se permitir. Boa noite a todos. Domingo que Beijo, vem tem obrigada mais live aqui. Beijão, brigadão, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.